Gente, não se esconde não, aparece nem que seja um pouquinho assim, para dar uma vida assim no Isso. vídeo, tá? A gravação Senão parece que a gente está. está dando aula para fantasma. Isso, a gravação iniciou e estará no nosso no meu canal no YouTube em breve. Como a aula 1 já está no canal no YouTube, então vocês se inscrevam lá, porque mais pra frente nós teremos provas, né? Provas fáceis, né? Mas é bom a gente dar uma revisada nas aulas, alguns pontos, alguns minutos, né? Não ver a aula toda de novo, né? Que pelo amor de Deus, né? Mas dar umas revisadas, né? Ler o material de novo pra gente ir bem, né? Ninguém na história do Crisma foi reprovado em prova, né? Eu acho que pelo nível de inteligência da nossa turma, não vai ter isso esse ano também. Tá bom, mãe? A oração é Oi. sua. Bota fogo nesse lugar. Se eu botar fogo vai demorar um pouco. Aham. Estamos atrasados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, pedimos o teu espírito, o espírito de inteligência e sabedoria, o espírito de paz e paciência, que o Senhor venha nos iluminar nossa mente, abrir o nosso entendimento para que tudo que for passado venha mesmo de encontro à nossa vida, ao nosso ser. Senhor Jesus, pedimos o teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembre-se, crianças, que vocês vão ter que decorar essa oração até o final do Crisma. Amém. Amém. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, vamos lá. Vamos iniciar essa aula de Crisma com muita animação. Vamos espantar esse cansaço para lá, que tá todo mundo cansado. É sexta de noite. E um desânimo paira sobre o ar, né? Pela questão do lockdown, pela questão do distanciamento social, que é aquela, de todas as coisas que a gente é obrigado a fazer. Sem cansaço, eu tô feliz da Isso. vida. Eu atingi meu objetivo hoje. Oh, Então, glória. então vamos lá. Nós iremos hoje falar da criação, porque a primeira aula a gente debateu sobre a existência de Deus. Na segunda aula a gente viu que Deus é trindade, né? E sem fazer resumo da outra aula, porque ela está no YouTube, todo mundo pode ver, vamos direto ao ponto nesta aula de hoje, né? Porque a... esperar minha mãe desligar a TV, né? Já desliguei. Eu liguei Beleza. ela para pôr luz, que eu estou no escuridão. Beleza. A gente vai falar hoje da criação. Porque Deus, você vê que Deus é uma família em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E Deus em si mesmo, ele é uma família, né? Deus é amor, Deus é bondade, ele é pura e divina bondade, e por ser bom, ele é amor, né? E teve momento da eternidade que Deus ele quis expandir esse seu amor e decidiu criar o mundo. Por que ele quis criar um mundo, um universo? Né? Isso só Deus sabe. Mas por ele amar tanto, ele quis nos amar tanto que ele acabou nos criando. Nós estamos aqui e Deus nos criou porque ele nos ama. Né? Então, eu tive o cuidado assim de escrever um texto do zero para essa aula de hoje, né? Normalmente ele está usando os textos do padre Paulo Ricardo, mas hoje nós iremos ver textos do professor Felipe, né? E como isso é uma experiência, eu aguardo com muito respeito de cada um que eu tenho por cada um de vocês, um feedback para ver se
se eu estou no caminho certo, né? E minha mãe, a leitora oficial das aulas online, vai começar a ler esse texto, né? Tá. Mas o Ó, estranho... Oi, fala, mãe. se eu pular alguma linha, não é culpa minha, não. É que eu fui imprimir, deu o maior problema no computador, que Olha ele tá nos... ruinzinho. Aham, entendi. Mas eu acho que eu consegui pegar tudo. Ah, eu vou botar a Marina pra ler também. Vou mandar o texto pra Tá bom. ela, porque a Marina é convidada, né? Então ela pode ler sim, porque sim, né, Marina? Então, vou deixar a Marina começar, Sim, pode ser? sim. Então vamos lá, Marina. Você que é destemida, você que é corajosa. Ó, acabei de mandar no seu zap. Você consegue acessar o zap? Eu consigo, mas eu sumo daqui, a minha câmera Ah, se fecha. não tem problema. Então Tá vamos bom, lá. então eu vou ler. Tá, pode começar? Sim, senhora. Então tá. Ó, Aula Crisma. Não, gente, Crisma Aula Crisma. todo mundo pode olhar no grupo do zap. Eu mandei esse texto. Vamos acompanhar, por favor. Bom, então eu vou É começar. um livro grosso, no meio, junto com os outros livros. Está escrito Catecismo da Igreja, um livro amarelo. Deus Trino é Criador. Como diz o credo niceno-constantinopolitano, ele é criador das coisas visíveis e invisíveis. Ao estudarmos o fato de que Deus é criador, logo pensamos na criação material, os rios, oceanos, animais e o homem. Também nos é revelado, através da fé católica, baseado nas Sagradas Escrituras, que Deus criou seres puramente espirituais, chamados anjos. Vamos brevemente nesta aula vislumbrar a criação como um todo, colocando em perspectiva o mundo dos anjos e o nosso mundo material, sob a ótica da criação e da queda de ambos os seres inteligentes criados por Deus, os anjos e os homens. Parou. Então, a gente vai falar da criação. Quando a gente fala da criação, o que a gente pensa, gente? Nós pensamos logo Adão e Eva, a gente pensa assim no rio, nos mares, a gente pensa na natureza, a gente pensa no mundo material. Mas é importante que quando a gente reza o credo a gente vai saber ainda o que é, mas o credo é o quê? É a nossa fórmula de fé. Quando a gente reza na missa, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E tem o credo que é esse niceno-constantinopolitano, que ele diz assim, Criador também das coisas visíveis e invisíveis. Mas o que seriam essas coisas invisíveis, né? Deus, ele, quando cria o mundo, ele cria dois aspectos. Ele cria dois aspectos. Ele cria as coisas visíveis e as invisíveis. Ele cria seres visíveis, que somos nós, os animais, as plantas, tudo que é material. E ele cria também as coisas invisíveis, que é o quê? Que são os anjos, né? E é engraçado, porque muitas vezes isso não está claro para nós, né? Porque existem anjos, né? E Deus, quando ele criou o mundo, ele criou os homens, ele também criou os anjos, né? E o que os anjos e os homens têm em comum? Ambos são seres inteligentes e intelectuais, né? O anjo, ele não tem um corpo como nós. Ele é um ser invisível, puro espírito e ele é totalmente espiritual, ele é totalmente intelectual, entendeu? E o homem não, o homem ele é intelectual, só que ele tem um corpo, né? Deus criou o homem, como diz o Gênesis, da terra, né? E só que o que tem em comum na criação dos anjos e na criação dos homens? Ambos eles foram criados puros. E ambos eles foram testados por Deus, né? A gente só conhece muitas vezes a prova de Adão e Eva, né? Que a gente vai ver hoje na aula, né? Que Eva é tentada pela serpente pelo pecado e pela serpente ela é tentada, ela tenta o seu marido e ambos caem no pecado que é que a gente diz o pecado original, o primeiro pecado, né?
Só que o pecado, ele não surgiu ali. O pecado, ele é uma invenção angélica. O que isso quer dizer? O pecado tem um fundador. Quem é o fundador do pecado? É o Satanás, é o Lúcifer. Só que quando a gente pensa Satanás, a gente pensa o quê? Que é um bicho feio, de chifre, né? Com a capinha vermelha. Mas não é bem assim somente. Satanás, ele era um anjo. Né? E muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, Satanás ele era um anjo. E não só um anjo comum, ele era o maior de todos os anjos. Né? Então, para você ver como que é interessante, que quando Deus ele cria os homens, ele cria, quando Deus cria o mundo material, ele cria também um mundo espiritual, né? Então vamos lá, vamos lá, Marina, continua. As primeiras palavras na Sagrada Escritura afirmam que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Num ato de vontade, Deus do nada cria tudo que existe, sendo as coisas visíveis e as invisíveis. Segundo Santo Tomás de Aquino, não há consenso se os anjos foram criados antes do mundo material ou simultaneamente a este mundo. Isso não é objeto de nossa reflexão. O que importa ressaltar é que esses seres foram criados por Deus para, segundo afirma o Catecismo da Igreja Católica, servi-lo e serem seus mensageiros. Então, aqui nós temos uma citação Pode continuar? Só dar uma parada aqui. A gente não vai. Aqui é importante vocês baixarem o aplicativo do catecismo ou terem o catecismo em mão. Porque aqui, a lição de casa que vocês têm para hoje é entrar em todas essas passagens do catecismo e ler. Para quê? Para aprofundar. Porque o texto que escreveu é o Felipe, só que o Felipe está se baseando no documento oficial da igreja. Entendeu? Um documento oficial da igreja, ou seja, isso aqui é doutrina da igreja, né? Então tem um debate teológico. Deus criou primeiro os anjos e depois o mundo material. Deus criou os anjos junto com o homem. E se a gente for ficar nessas questões, a gente vai ficar debatendo para sempre aqui. Porque Santo Tomás de Aquino, ele expõe as duas opiniões dos teólogos e isso não tem um fechamento ou consenso. Porque, na verdade, isso não importa. O que importa é que Deus criou os anjos e Deus criou os homens, né? E qual é a função dos anjos, né? Os anjos, eles foram criados para serem mensageiros, né? Foram criados para servir a Deus. E também os anjos foram criados para servir ao homem, né? Porque os anjos, eles servem ao homem, né? Tipo, se a gente for entrar na questão do anjo da guarda, o que é o anjo da guarda, né? Que a gente não vai falar muito dele hoje, né? O anjo da guarda é o anjo que Deus deu para cada um de nós. E cada um de nós tem um anjo da guarda que tá nos servindo, trazendo as graças de Deus para nós. Sabia que quando a gente reza, a gente não reza diretamente para Deus. Quem leva a nossa oração até Deus é nosso anjo da guarda. E quem traz a resposta da nossa oração para Deus também é nosso anjo da guarda, né? Então, fechando esse parênteses. Então, os anjos estão aqui para servir a Deus e serem seus mensageiros, né? Que você vai ver que os anjos sempre estão na Bíblia para anunciar a palavra de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, o anjo chegou e disse para Maria que ela seria a mãe de Jesus, né? O anjo Gabriel, né? Então, os anjos, eles são isso, né? São seres criados bons e puros, como a Marina vai ler agora. Esses seres criados bons e puros receberam uma missão nobre, assim como o homem. Ainda no texto de Gênesis, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. O homem foi criado bom, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma história linda. Anjos e homens criados puros e bons. Podemos ficar felizes e dizer que a aula acabou. Não absolutamente. Continua. O que os anjos e os homens têm? Continua? Continua. O que os anjos e os homens têm em comum? A inteligência e a liberdade.
A inteligência angélica é superior à humana. Anjos e homens foram criados livres por Deus e ambos escolheram se queriam aceitar Deus em seus corações ou não. Parou? Então, bonitinho, né? A história da salvação poderia terminar aí, né? Deus criou os anjos, lindos, maravilhosos e bons. Deus criou os homens, lindos, maravilhosos e bons. Ninguém pecou e boa noite. A gente poderia desligar e ir para casa, mas a gente sabe que a história não foi bem assim, né? Que ambos na criação, tanto os anjos quanto os homens, passaram pelo teste da liberdade, do livre-arbítrio, né? Tanto os homens quanto os anjos, eles têm algo da inteligência, né? Qual que é a característica da inteligência, né? Que nas outras aulas eu falei assim, não, qual a nossa diferença para um cachorro, né? É que o cachorro ou para o macaquinho é que a gente é inteligente, a gente faz equações matemáticas, a gente faz cálculos difíceis, né? E a gente tem conversas abstratas, né? Você não vê um cachorro falando com um gatinho sobre a situação econômica da Inglaterra, por exemplo, né? Isso não. Agora os seres humanos se veem em meio a essas conversas. Qual é a conversa de um cachorro com cachorro? Au, 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 né? Tô com fome, tô com frio, quero acasalar, quero dormir. Pronto, isso é instinto, né? Agora os seres humanos, eles são inteligentes. Agora vamos subir um pouco o nível. Qual é a diferença de um anjo e do ser humano? Né? Muitas. É mais fácil perguntar qual é a semelhança. É que nós, tanto os anjos quanto os homens, eles têm a inteligência que os animais não têm. Só que os homens, eles têm um corpo, os anjos, eles são puramente espíritos, né? E por o homem ter o corpo, o homem tem necessidades como fome, frio, sede, né? O anjo não tem essas necessidades, o anjo não tem sede. Porque ele não tem corpo para hidratar, ele não tem fome, porque ele não tem estômago para comer. Entendeu? O anjo, ele não tem visão, o anjo não tem olhos para ver. Como que o anjo vê? O anjo vê porque Deus ilumina ele para ele ver. Entendeu? Mas o anjo por si só, ele é somente inteligência. Enquanto nós somos inteligência e corpo. Beleza? Felipe, E tudo isso foi criado muito bom por Deus. Vamos lá, mãe. eu vou ler um trecho do Catecismo da Igreja Católica que fala sobre eles, tá? É rápido, viu? Qual é o número? Anjo. É o 329. Ah, o que eu citei. Então leia. É. Que bom, que bom, que bom. Anjo é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face do meu Pai que está nos céus. Mateus 18:10. São poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da tua palavra, como criaturas puramente espirituais. São dotados de inteligência e de vontade, são criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunha o fulgor de sua glória. Lindo, né, gente? Os anjos são muito superiores a nós. Sabia? E isso é objeto de orgulho, né? Satanás, a gente vai ver que ele ficou muito pé da vida quando na verdade eu não escrevi isso no texto, mas Satanás, ele se revoltou contra Deus. A gente vai ler isso. Motivos, tem muitos motivos. Um deles era que nós, seres humanos que somos inferiores a ele, nós somos a imagem e semelhança de Deus, não os anjos. Entendeu? Nós, seres humanos de carne e osso, nós somos a imagem e semelhança dele. Entendeu? E os anjos, apesar de serem superior a nós em inteligência, em perfeição, não é a criação predileta de Deus. Nós somos. Entendeu? Então, é muito compreensível não, porque nada justifica, né?
Mas dá para entender um pouco onde que começou essa revolta de Satanás contra Deus, né? A inveja de quem? De nós, né? Mas vamos ver como que isso se desenrolou. A história vai ficando cada vez mais interessante. Vamos lá, Marina. Tá bom, vamos lá. Marina vai ler o texto todo, porque a Marina virou minha Muito assistente. bonito, né? Isso que você falou, ô Felipe, muito bonito. Então, vai lá. Comecemos pela queda dos anjos, desculpa. Ao criar os anjos, Deus não quis de imediato revelar-se a eles. Deus quis provar a fé desses seres criados naturalmente bons, entretanto livres por serem inteligentes. Lúcifer, o maior de todos eles, por ser um serafim, era o mais inteligente de todos, e com sua rebeldia quis ser maior que Deus. Não quis aceitar os planos de Deus e se rebelou contra ele. Lúcifer quis ser como Deus. Por inveja e orgulho, moveu outros anjos a se rebelar contra seu próprio Criador. No número 391 do Catecismo da Igreja Católica, a Igreja nos explica que essa foi uma decisão. O porquê dessa decisão, os teólogos especulam até hoje. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, afirma que uma das possibilidades é que logo após o primeiro instante de sua criação, Lúcifer, por vontade própria, confiando em sua glória, quis se opor a Deus, tendo neste ato de rebeldia cometido o primeiro pecado e o mais grave de todos, o do orgulho. No céu começou uma luta intelectual entre os anjos partidários de Lúcifer e os fiéis a Deus, ao qual ainda não tinham contemplado. São Miguel é um anjo que assume a liderança do exército de Deus. Miguel é um arcanjo, uma hierarquia de anjos abaixo dos serafins, ao qual pertencia Lúcifer. Com humildade, Miguel derrota Lúcifer. No último livro da Bíblia é narrada a queda de Lúcifer e seus partidários. Pode ler. Apocalipse 12, versículo 7 está citado explicitamente aqui. Então vamos ver. Vamos ouvir. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 7 e 9. Então vamos lá, gente. Muita informação, mas vamos começar do começo, né? Tanto o homem criado quanto os anjos criados, ambos eles irão cair em pecado, né? Então, é mais fácil para entender a queda de Adão e Eva se a gente começar pela história dos anjos, porque os anjos foram os primeiros seres criados por Deus, né? Eu sou desse partido, né? Que tem dois partidos, que os anjos foram primeiros criados por Deus e teve os que falam que tanto os anjos quanto os homens são criados simultaneamente. Eu sou desse primeiro partido, né? Mas vamos lá. Deus criou os anjos, correto? E só que Deus ele não se revelou visualmente para os anjos, né? Ele criou os anjos e ficou como se fosse e os anjos só ouviam uma voz interior, né? Que eles sabiam que era o seu criador, né? E nisso, Lúcifer, ele desconfiou dessa voz, né? Ele falou: será que essa voz é Deus mesmo? Será que não é um anjo superior, né? Tem um livro que chama, eu não citei ele nessa aula, mas que se chama História do Mundo dos Anjos, né? E ele faz tipo o quê? Uma poesia, ele faz uma literatura em cima dessa história. Ele cria uma história em cima desses fatos, né? E beleza. Nesse livro diz que Lúcifer ele ficou invejoso de Deus, porque ele viu que tinha algo que era maior que ele, né? E logo, como ele não viu a Deus, ele começou a desconfiar de Deus. Ele começou a pensar que Deus talvez fosse um anjo superior que estava enganando ele.
Então Lúcifer começa uma fofoca no céu, né? A fofoca, ela surgiu no céu, não foi na terra não, né? E Lúcifer, ele começa o quê? Ele começa a tentar convencer os outros anjos de que ele é Deus, entendeu? Mas os outros anjos falam assim, não, mas a gente escuta uma voz dentro de nós, né? E essa voz está pedindo para que nós sejamos fiéis, né? E o que deu e o que Lúcifer faz, né? Ele começa a envenenar a cabeça dos anjos, né? E tipo, muito anjo caiu na dele, né? E quando Deus ele revela aos anjos, isso está escrito no livro, não no meu texto, né? Quando Deus revela aos anjos que ele ia encarnar a segunda pessoa da Trindade em uma pessoa humana, Lúcifer morreu de inveja, ainda mais que seria uma mulher a mãe desse filho, né? Claro, isso aqui não é teologia oficial da igreja, isso aqui é uma literatura, né? Mas vamos dizer que por Deus preferir os homens para se fazer semelhante, não os anjos, Lúcifer se encheu de inveja e se revoltou contra Deus. Porque para ele que era perfeito, bom, e ele era um serafim, né? Porque existem 9 coros de anjos, ou 7. Né? Eu não vou falar isso nessa aula. Né? Só que os serafins são os primeiros. Né? São aqueles que assistem Deus quase face a face, né? E nisso, Lúcifer ele se sentiu cheio de inveja de Deus. Porque ele queria que Deus fosse, que a imagem e semelhança de Deus fosse sobre ele, não sobre os homens. Porque ele viu a fragilidade que é o homem, né? Tipo, ele é espírito. E a matéria, né? A matéria que está em nós, para ele era uma coisa inferior. Tipo, gente de carne e osso, sabe? Gente que tem necessidades. E como que Deus está amando esse tipo de gente, né? Então, por ele escolher o ser humano como via para que o seu filho se encarnasse, Jesus, né? Ele que a gente vai conhecer como Jesus, né? Que quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, na eternidade não se chamava Jesus. Ele começou a se chamar Jesus depois que ele se encarnou. Mas a partir do momento que o Satanás ele sabe que essa encarnação vai acontecer em uma pessoa humana, né? E através de uma mulher, ele fica revoltado, né? Mas do lado dos bonzinhos, do lado de Deus, se levanta Miguel. Miguel, ele é um serafim. E o serafim é tipo como quase a favela do céu. Não, Miguel é um arcanjo, né? Desculpa. Miguel é um arcanjo. E os arcanjos, nossa, a gente fala, os arcanjos de Deus. Pensa naquele poder. Mas os arcanjos, comparado ao serafim, é a favela. É o povão. Né? E lá no céu, os arcanjos, eles estão muito abaixo, né? Se não me engano, é a terceira, tipo assim, os serafins estão lá em nono, né? Nono, e os serafins são o terceiro coro, ou seja, estão aqui embaixo, entendeu? De 1 a 9, os serafins estão aqui e os arcanjos estão aqui. E Miguel era um arcanjo, né? Só que Miguel, ele começou o Miguel, ele começou a combater Lúcifer. Porque Miguel, apesar de humilde, ele tinha a verdade ao seu lado. E ele começou a falar, não, essa voz que eu escuto dentro de mim é Deus. Então, quem como Deus? Né? A fala de Miguel, que é muito conhecido, né? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Né? Então, começa uma batalha no céu. E quando a gente pensa nessa batalha, a gente viu essa... Você vê que o princípio de tudo está no último livro da Bíblia. Se você percebeu, o Apocalipse é o último. E o princípio de tudo está lá no fim. Né? E quando a gente percebe isso, que teve uma batalha no céu, a gente pensa naqueles filmes, tipo 300, né? Tipo, um monte de espada, sangue, corta a cabeça, rola a cabeça pra lá. Não. A batalha foi o quê? Foi uma batalha de argumentos, né? Porque anjos são espíritos, né? Anjos, eles não brigam entre si, tipo, de matar, de sair sangue, porque eles não têm corpo para isso.
Então, os anjos, eles começaram a brigar entre si intelectualmente. E venceu quem? Venceu Miguel. Só que Lúcifer e seus anjos, e nesse livro que eu estou lendo, que eu li, ele diz assim que foram oferecidas muitas e muitas vezes a chance de Lúcifer se arrepender e voltar atrás. E ele não quis. Então ele foi expulso do céu, ele caiu do céu, né? E nessa parada aí que ele caiu do céu, a gente vai do último livro da Bíblia para o primeiro, a gente volta para o Gênesis. Né? Você vê que o começo está no fim e o fim está no começo, né? E o início está tanto no fim quanto no começo. Então, o livro de Gênesis, ele começa com a serpente no paraíso. E quem é essa serpente, né? Que foi lá tentar Eva? É Lúcifer que caiu do céu. E onde que está isso? No último livro da Bíblia, né? Então, a gente pode entender isso a partir de agora. E Lúcifer, ele acaba sendo... Deus permite que ele adentre no jardim do Éden, onde está Adão e Eva. Mãe, deixa preparado aí o livro do Gênesis que a gente vai ler daqui a pouco, hein? 15:25, né? A gente vai ler bastante. Então vamos lá. Então a Marina vai continuar a leitura do texto. Então você vê que os anjos que foram... Antes de explicar, o que eu vou falar vai estar escrito bem aqui, né? Então lê, Marina. Tá bom. Acho que eu parei aqui. Assim os anjos fiéis viram a Deus e não foram mais capazes de pecar. E os anjos caídos nunca viram a Deus. E caindo no inferno e na terra, eles quiseram fazer que o homem criado por Deus também perdesse a visão beatífica. Parou. Então, tipo assim, depois dessa prova, a gente tem que entender o seguinte: Lúcifer, ele nunca viu a Deus. Os anjos que caíram com ele nunca viram a Deus. Agora, os anjos que ficaram ao lado de Miguel, eles viram a Deus. E quando você vê Deus em essência, você é incapaz de fazer o mal. Porque se nós, pecadores, víssemos Deus hoje, agora, em essência, como a gente vai ver ele lá no céu, nós seríamos incapazes de fazer qualquer coisa má. E Deus, ele sabe disso. Por isso que Deus, ele quer que primeiro, antes que a gente o veja, que a gente tenha fé nele. Porque Deus, ele não vai nos obrigar a amá-lo. Não adianta você falar, porque Deus permite tanto mal no mundo? Porque Deus, ele não quer obrigar que ninguém seja bom por força. Deus não quer te forçar a amar. Deus quer que nós amemos por livre-arbítrio. Isso que é o bonito, né? Miguel, ele não viu a Deus, mas ele creu em Deus. E pela humildade de Miguel, ele derrotou Lúcifer. Correto, gente? Então vamos lá, Marina. Assim, Adão e Eva no paraíso estavam felizes e repletos, pois Deus os confiou toda a criação. Deus permitiu que no paraíso entrasse a serpente caída, Lúcifer, e este tentou nossos primeiros pais, com a promessa da divindade para o homem. O pecado, que é uma invenção angélica, adentrou na natureza humana. O homem perdeu a graça original e a morte se fez presente neste mundo. Vamos lá, agora minha mãe vai ler Gênesis 2, 15-25. E vamos ler bastante o Gênesis. E depois ela vai ler 3, do 1 ao 24. Então é leitura, gente. E o texto já está acabando. Vamos. Ó, quem tem a Bíblia, pode abrir. É o primeiro livro da Bíblia, não tem como errar, pelo amor de Deus. Entendeu? Quem tem a Bíblia vai pegando. Quem já instalou o aplicativo da Bíblia, que eu falei na aula passada, que eu sei que vocês ouviram. Eu sei que vocês são bons alunos, vocês ouviram o professor. Já baixou, né?
Então todo mundo abrindo, vamos ler junto. Minha mãe vai lendo, é o Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 25. E depois virou próximo capítulo 3, de 1 a 24. A gente vai ler isso aqui tudinho para a gente poder refletir. Para contextualizar vocês, enquanto vocês acham. A gente falou sobre que Deus Trino Criador criou o mundo, criou os homens, criou os anjos. E ambas as criações que ele fez, tanto a angélica quanto a humana, ele colocou sob prova. Deus ele colocou os anjos à prova, ocultando a sua visão. Os anjos não viam a Deus, só ouviam a sua voz. Ao saber dos planos, dos desejos e desígnios de Deus, Lúcifer se encheu de orgulho e inveja de Deus, quis ser como Deus e levou 1/3 dos anjos com ele para o abismo. Como que ele foi para o abismo? Ele foi derrotado por Miguel. Miguel, ele pela sua humildade, ele derrotou o orgulho de Lúcifer. Os anjos bons viram a Deus e são incapazes de pecar. Então, os anjos que hoje nós vimos na Bíblia, os anjos bons, eles se tornaram mensageiros de Deus, né? E eles estão a serviço de Deus. Agora, os anjos ruins são os que a gente... É importante refrisar isso. Os anjos ruins, os anjos que caíram com Lúcifer são os demônios. Então, como que surgiu os demônios? Lúcifer criou os demônios? Não. Todos os demônios, eles eram anjos. Entendeu? Todos os demônios, antes de ser demônios, eles eram anjos. Anjos criados bons. Isso que é impressionante, eram anjos criados bons. E que pelo livre-arbítrio deles, pela decisão deles, por preferirem escutar Lúcifer, eles caíram em desgraça. E os demônios nunca viram a Deus. E eles não suportam o nome de Deus. E eles não suportam a gente, porque aqui nesse mundo nós temos a chance de ir para o céu e ver a Deus. Então ele morre de inveja da gente. Por isso que ele quer nos levar para o inferno. Porque nos levando para o inferno, ele pode dar risada à cara de Deus e falar: esse filho amado, o Mateus, seu filho amado, eu consegui levar ele para o inferno. E ele nunca mais vai ver a sua face. Então, o diabo ele foi derrotado. Agora a única coisa que ele tem para fazer é levar a gente para o inferno. Por quê? Porque ele tem inveja da gente, porque a gente pode ver a Deus e ele nunca viu. Entendeu? Então ele detesta Deus. Mas ele nunca viu e nunca verá a Deus. Então, esse é o contexto até agora. Para quem ficou perdido, eu fiz um resumão. Gente, antes de começar a leitura do Gênesis, deu para entender? Alguma dúvida? Que é importante seguir sem dúvidas daqui para frente. Perguntem, não tenha medo. Não, tá tranquilo, viu, Felipe? Tá muito bom aí, viu? Então, seguir. Então vamos lá. Posso ler? Sim. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe será adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nome a todos os animais, a todas as aves do céu e todos os animais do campo. Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono,
E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e os fechou com carne no seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vamos lá. Antes que minha mãe leia a próxima passagem, que é de 3, de 1 a 24, vamos lá. Deus criou o mundo em 7 dias. O livro de Gênesis é um livro de uma linguagem muito mais alegórica que histórica. Não cabe aqui o debate se isso aconteceu como está exatamente escrito. Pode ter acontecido assim. Pode ter acontecido tipo de 7 anos para Deus ser tipo 7 bilhões de anos, né? Porque não existe a noção de tempo aqui, né? E também a questão do Gênesis ser um livro muito mais para a gente ver dados de fé. Entendeu? Então, mãe, você pode dar uma lida do 3 a 1 ao 24? Cadê? Tá com a Bíblia aí, Marina? Cadê a Sônia? Cheguei. Lê aí do 1 ao 24. Tá. É que eu fui pegar uma Bíblia que tem letra maior, porque essa aqui está tão miudinha. Bom, é assim. A culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto Qual de deles? toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus 9h30, disse: 9h40. vós não comereis dele sem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente. Vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Parou. Vocês já perceberam a bandidagem aí? Já perceberam a astúcia do capeta aí? Né? Você tá lá de boa, Deus ele criou o paraíso para você. Vamos pensar, e você é um ser imaculado. Adão e Eva eram uma pessoa que não tinha pecado. Eles estavam no paraíso. O paraíso era lindo, o paraíso tinha tudo. Deus, ele pegou o homem e falou: olha, eu criei isso para você. Olha como Deus nos amou. Olha como que Deus nos amou. Ele criou o mundo para nós. Entendeu? E ele pegou todos os animais do mundo, todos os animais, ele deixou a gente nomear os animais. Né? O homem, Adão e Eva, saiu no paraíso falando: aquilo ali é um leão, é uma leoa. Aquilo ali é um macaco, aquilo lá é uma macaca. Ah, que legal, uma lesminha, uma batata, né? Tipo, teria ir ao infinito. O homem, ele tinha um mundo para si. Ele poderia comer carne, fazer churrasco. Ele podia ficar de uma boa com a Eva. Ele poderia fazer tantas coisas, mas Deus falou: não coma na bendita árvore do bem e do mal. Era a única coisa que Deus pediu. Mas o ser humano, ele tem uma coisa dentro de si que é uma curiosidade. Entendeu? Ele tem uma curiosidade. E sabe,
E Deus falou, olha, essa curiosidade pode fazer o homem cair, né? Então o que Deus ia fazer? Eu vou tirar a curiosidade dele. Não, porque isso é tirar a nossa liberdade. Deus, ele permite que a serpente, que a serpente aqui é Lúcifer. Lúcifer que caiu de onde? Do céu. A gente viu no livro do Apocalipse. Lúcifer cai do céu, e Deus permite a entrada dele no Éden para tentar o homem. Para ver, Deus, acho que Deus falava assim, olha, os homens sim, minha criação predileta, esse eu posso confiar. Deus sabia que o homem poderia cair, mas Deus ele quis dar uma chance. Ó, vamos ver se o homem ele é capaz, né? É claro que isso aqui é uma interpretação, né? Porque Deus ele sabe de tudo, do futuro. Ele sabia que o homem ia cair, mas ao mesmo tempo ele não poderia negar a liberdade de um homem escolher entre ele ou não. Então a serpente fala assim, não, você viu que árvore bonita, né? Porque come da frutinha aí. Não, meu pai não deixa, né? Criança, não, meu pai não deixa. Não, é porque seu papai não sabe, ele quer tirar o doce de você, entendeu? Seu papai, ele não quer que você seja feliz, né? E traduzindo para uma linguagem mais teológica, Deus, ele, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Por isso que Deus não quer que você coma, porque Deus não quer outros deuses. Porque Deus, ele quer ser Deus sozinho. E se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, né? Como dizia o saudoso Padre Léo, a anta da Eva foi lá e comeu. Não feliz, não satisfeita, deu para o Adão também. E o Adão foi lá e comeu. E o que aconteceu, né? A prova, qual que era a prova do... Você viu que a prova do anjo era uma prova mais intelectual, né? Deus falava no coração deles, eles ouviam, eles escutavam a voz de Deus, e eles tinham que discernir se eles queriam seguir a Deus ou a Lúcifer. Agora a prova do homem era uma prova que era uma prova dos sentidos. Olha, a curiosidade. Você vai vencer essa curiosidade, vai obedecer a Deus por livre e espontânea vontade, ou vai por essa liberdade, essa livre e espontânea vontade sua, se virar contra Deus, né? No centro das coisas está o livre-arbítrio, tanto para os anjos quanto para os homens. Só que a tentação do homem é uma coisa muito visual, é uma coisa dos sentidos, é uma coisa de você querer ser algo que você não pode ser. Porque você é homem, você não pode ser Deus. Mas a mentira de Satanás, e ele é o autor da mentira, a mentira surgiu no mundo por causa de Satanás. O argumento, é isso que eu queria te dizer, o argumento é tão bom que os homens se convenceram que eles poderiam ser Deus ao comer um fruto. E se você for olhar isso, isso é uma coisa ridícula. Mas é assim que a tentação faz com a gente. Muitas vezes, agora eu vou trazer pra gente, muitas vezes a gente está sendo tentado na nossa vida a fazer coisas que a gente sabe que é ruim. Mas Satanás no ouvido, não faz isso, porque você merece, você sofre tanto, você merece, entendeu? Você merece ver um vídeo pornográfico, porque você é uma pessoa que sofre tanto, você merece e encher a cara até cair, porque você é uma pessoa que sofre muito, você precisa beber para esquecer. Se você for usar sua razão, você vai ver que você vai estar se afundando. Mas a tentação, ela tenta sugar a nossa razão. E para quê? Para que a gente olhe somente a nossa concupiscência. Para que a gente olhe somente o nosso desejo. E se a gente viver só de desejo, dizendo sim para tudo aquilo que a gente deseja, a gente acaba no buraco. Por quê? Porque qual é a coisa que a gente tem em comum entre os anjos e os homens? É a inteligência. E a partir do momento que a gente não usa a inteligência e deixa se levar pelas paixões, a gente acaba se reduzindo a animal. Entendeu? E é isso que aconteceu com Adão e Eva, né? E é isso que aconteceu. Eles quiseram ser como Deus, né? Coisa que Satanás queria ser também. Então ele lançou logo esse eu não consegui ser Deus, mas se você comer desse fruto do bem e do mal, você será como Deus. É claro que ele sabia que essa é mentira, né? Mas a curiosidade de saber o que vai acontecer.
Vocês vão conhecer o bem e o mal, Deus falou, se comer desse fruto. Eu quero conhecer o que é o bem e o que é o mal. A curiosidade matou o gato, né? Continue, mãe. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nus? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que tu pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Parou. Deus. Você vê, né? O homem, A ele culpa não... é da mulher, né? Isso. O homem, ele não tinha malícia. A mulher não tinha malícia. Todo mundo tava peladão. Entendeu? E não tinha, tipo, olha... Eles não sabiam que tava pelado. Porque não existia roupa, entendeu? Então, pra que eu vou usar roupa? Porque, tipo assim, era pureza. Existia uma pureza, uma inocência. E o pecado original tirou a inocência. Então, quando tirou a inocência, Adão já olhou para Eva e falou: Nossa, que coisa linda, né? Mas não é porque é a criação de Deus, não, né? É porque ela... Aí Eva se sentiu: Nossa, ele tá me olhando. Então, aí os dois começaram a botar roupa, começou a ter vergonha de se mostrar, né? Imagina assim, se você ficar pelado na Avenida Paulista, você quer enfiar sua cara no chão, né? Agora, se todo mundo fosse conforme o... Se todo mundo tivesse conforme o estado original, sem pecado original, ia andar todo mundo pelado e a gente não ia ter malícia. A gente não ia ficar com pensamentos impuros, olhando um pro outro. Entendeu? A gente não ia ter sexualidade desregrada. Entendeu? Porque eles tinham uma inocência. E quando... E, tipo, Deus andando, né, no jardim do Éden, não sei como se pode entender isso biblicamente, eu não sou competente para interpretar, porque a gente sabe que os homens não viram Deus face a face, né? Porque quem vê Deus face a face, como eu disse, não peca mais. Então, mas vamos ver, Deus andando no jardim do Éden, fala: Por que vocês estão escondidos aí? É porque a gente tá com vergonha, eu vi que tava nu, quis me esconder. Mas quem disse pra vocês que você estava nu? Vocês por acaso comeu aquele frutinho que eu proibi? Foi a mulher, né? Aí a mulher, minha mãe vai ler, a mulher vai falar: Não, mas foi a serpente. É, que eu vou Né? ler. Lê. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastros sobre o teu ventre e comerás o pó de todos os dias de tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os seus sofrimentos de teu parto. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que volte à terra,
de que foste tirado, porque és pó, e pó há de te tornar. Hás de te tornar. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse terra de onde tinha sido tirado, e expulsou-os, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho que dá a árvore da vida. Então vamos lá, gente. Foi uma leitura bastante aprofundada. Vamos aos enfins das nossas aulas. Tá acabando o texto aqui também, né? E você vê que Deus ele deu todas as chances, mas ele diz assim, olha, já que vocês conhecem do bem e do mal, eu vou apresentar um mal para vocês que vocês não conheciam. Qual é? A morte, né? Então, a partir desse momento, o homem perdeu o estado de pureza, perdeu seu corpo glorioso, né? Que eles tinham um corpo glorioso, começou a sentir fome, começou a sentir sede. A mulher engravidou, começou, quando foi ter filho, viu que doía, era parto, né? Era as dores do parto. Foi multiplicado as dores. Isso. O homem, ele perdeu todo aquele... Ele foi expulso do jardim do Éden, ele perdeu todo aquele jardim com os animais, tudo... tudo que estava à disposição dele e foi colocado no mundão para trabalhar. Entendeu? Porque agora a gente tem o que trabalhar. Por quê? Porque Adão pecou, né? Então se a gente tem que acordar cedo para trabalhar, é porque a gente não está no paraíso, né? Então a gente tem que viver no mundão que a gente está. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que nascer, a gente tem que viver, a gente tem que morrer. E assim a natureza humana foi manchada pelo pecado original. E é uma passagem importante, né? Quando ele foi amaldiçoar a serpente, ele diz que colocará inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E ele não, e aqui a passagem bíblica não está falando de Eva, entendeu? Aqui a passagem bíblica está falando sobre a descendência que vai derrotar Satanás, né? Que é a descendência de Maria. Quando a gente reza Ave Maria, Ave significa Eva ao contrário, né? Se você escreve Eva, inverte, vira o quê? Ave. Maria, ela é a geração que é inimiga, os filhos de Maria é a geração inimiga da serpente, né? E isso é a primeira profecia da Bíblia, é uma profecia sobre Maria, né? E isso, Felipe, prova. Temos o crisma todo para provar, então vamos com muita calma, né? Mas é importante a gente ter isso em vista, que os livros do Antigo Testamento, eles falam sobre aquele que há de vir, desde o primeiro livro até o último, que fala de Jesus. E quem é a descendência de Maria? Quem nasceu de Maria? Jesus, né? E Jesus, ele forma os seus discípulos, que é a igreja. Nós somos a igreja, ou seja, nós somos a descendência de Maria. Entendeu? E a igreja católica. E a igreja católica é a inimiga número 1 de Satanás. É por isso que ele quer nos destruir. E notinha de rodapé fechando. Vamos voltar para a leitura. Marina.
Deus, como um pai amoroso, não quer obrigar ninguém a amá-lo. Criou os anjos e os homens livres e esperou deles o retorno à sua voz. No caso dos anjos, Miguel pregou e conseguiu salvar 2/3 dos anjos do céu, enquanto 1/3 foi precipitado. Miguel e os anjos fiéis servem a Deus e o contemplam face a face. Pode ir? Já nós. Pode continuar? Pode ir. Pode. Já nós, pobres homens, padecemos até hoje a pena do pecado original, que é a morte. Por ser o homem a criação predileta de Deus, não os abandonou à própria sorte e se revelou a seu povo no Antigo Testamento, até que na plenitude dos tempos enviou seu Filho para reparar e redimir o erro primordial de Adão e Eva. Professor Felipe Abreu. Vamos lá. Fontes: Suma Teológica, Tratado dos Anjos, Catecismo da Igreja Católica e Bíblia Católica. Isso aí. Eu não coloquei as fontes e normas da BNT porque é muito chato, né? Então eu não estou na universidade, estou no Crisma, né? Então vamos votar de forma escrachada mesmo. Depois eu tenho uma pergunta. Vamos lá, vou abrir para perguntas daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui o tema dessa aula devia ser livre-arbítrio. Somos capazes de usá-lo corretamente? Você vê que se até os próprios anjos se lascaram, né, com esse tal livre-arbítrio, imagina nós humanos, né? Só que o livre-arbítrio, a gente vai ver que Deus, ele viu que o erro do ser humano foi um erro que corrompeu o mundo todo, entendeu? O pecado original, ele adentrou na vida do homem e corrompeu não só a natureza dele, mas o mundo todo, os animais, entendeu? Corrompeu tudo. Ou você acha que era pro mundo ter terremoto e as pessoas morrer de terremoto? Entendeu? Há uma certa desordem no mundo, entendeu? Há certas catástrofes. Então a gente vive num mundo manchado pelo pecado original. Ponto. Entendeu? Depois, sei lá, como esse vídeo vai ser publicado no YouTube, talvez alguém fale, ó, Felipe, eu tenho outra opinião teológica, eu estou aberto a correções, eu não me apego a erro. Então se alguma coisa que eu estou ensinando aqui não condiz com a doutrina católica, eu calo a boca e mudo de ideia. Mas vamos seguir. Então a gente vive num mundo desordenado. Entendeu? Deus criou tudo ordenado e bom. Só que o mundo, ele está pelo pecado original desordenado. E essa desordem, ela precisou ser reparada e redimida, né? E só tem um jeito de você redimir isso. É o próprio Criador se fazer criatura para assumir a humanidade que foi manchada e através disso redimir ela. E isso é o cristianismo. Isso é aquilo que é o nosso objeto que a gente vai ver daqui pra frente. Essa aula veio para eu falar isso. Se Adão e Eva pecou, Cristo vai redimir. Porque onde abundou o pecado de São Paulo, superabundou a graça. Correto, gente? Então, Deus, ele não nos abandonou à própria sorte. Então no Antigo Testamento ele vai mandar os profetas para pregar aquele que há de vir, o Messias. Os judeus chamam de Messias. Mas o Messias, os judeus pensavam que era um homem. Que era um homem que fosse um homem especial. Mas Deus, ele quis que o Messias fosse ele mesmo. Fosse o seu próprio filho. A segunda pessoa do verbo. E todo o Antigo Testamento é para avisar, é para proclamar, é para preparar o povo para a vinda daquele que ia vir, para que quando Jesus nascesse encontrasse um povo bem disposto para se converter, para fazer penitência e para mudar de vida, para que Satanás fosse derrotado e para que pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo nós pudéssemos contemplar a face de Deus e amá-lo eternamente. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Ser católico é um meio que Deus nos deixou, a Igreja Católica. É um sacramento de salvação.
para que a gente chegue no fim. Qual que é o fim? O fim é contemplar Deus face a face, aquilo que os anjos perderam, aquilo que os anjos caídos perderam, aquilo que eles não querem que a gente veja, Deus face a face. O Senhor, Ele nos chama a viver a santidade neste mundo para que nós vejamos Deus face a face. E Ele vai mandar seus profetas no Antigo Testamento. Por isso que na próxima aula nós iremos falar de Noé, nós iremos falar de Abraão, nós iremos adentrar no Antigo Testamento para ver, numa leitura católica, né, para ver Jesus sendo anunciado por esses profetas, até que a gente chegue no Novo Testamento, na qual a gente vai lidar com Jesus. E a gente vai ver qual é o papel de Jesus. Porque Ele é nosso Deus, porque Ele é nosso Salvador e porque todo joelho deve se dobrar diante dEle. Não existe católico e nem cristão que não adora Jesus, porque Jesus e não reconheça Jesus como seu Deus. Que Jesus, Ele é o nosso Deus. E isso é uma questão de fé. Eu tenho fé. E eu espero que Deus fortaleça essa minha fé para sempre. Amém? Amém. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Desculpa eu falar desse assunto, né? Mas é que eu estava ouvindo a Sônia falando, lendo, né? E aí eu segui mais um pouquinho e aí eu entrei na história de Noé, né? E aí você falou assim que tudo que a gente sofre agora e tudo mais é por conta do pecado original, né? De Adão e Eva. Porém, aconteceu que Noé, né? Aconteceu a história de Noé e aí Deus exterminou todas as pessoas e fez uma nova aliança. Ele não terminou com essa coisa do pecado original, não rompeu com isso para começar uma nova amizade com os seres humanos? Absolutamente não. O pecado original persiste, né? Porque Noé morre. O salário do pecado é o quê? É a morte. Se Noé fosse redimido do pecado original, ele estaria vivo até hoje para contar a história para nós. Né? Mas o que Deus fez com o dilúvio? Eu não quero antecipar a próxima aula, mas eu vou dar um spoiler. Né? Deus fez com o dilúvio foi somente uma faxina moral. Porque na próxima aula a gente vai começar falando dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, né? E que Caim matou Abel, Caim foi amaldiçoado e Adão teve outro filho com Eva chamado Sete. A descendência de Sete é a descendência que vai dar em Noé. E a descendência de Caim é a descendência daquela que foi exterminada da terra, né? Que são as questões de moralidade, as pessoas estavam vivendo de qualquer jeito, entendeu? Então Deus, mas Deus não foi impiedoso. Porque Deus, ele criou, ele chamou Noé, e Noé, ele foi falando, gente, vamos pra arca que vai ter um dilúvio, todo mundo chamou Noé de louco. É louco. Aí quando caiu as águas, todo mundo ficou correndo atrás de Noé, ai, deixa eu entrar. Aí não tem mais como, né? Aí, bom a gente ouvir as pessoas de Deus quando elas falam. Aí quando o B.O. fica feio, a gente fala, é verdade, bem que ele falou, né? Agora eu tô aqui me afogando nas águas, né? Mas enfim, não espere cair o dilúvio. E porque Deus, ele fez uma nova aliança com Noé. Sabe por quê? Você sabe por quê, Marina? Você não sabe por quê? Então apareça na próxima aula. Com certeza, eu vou vir feliz. Entendeu? E vamos lá, quem mais quer perguntar? Não, só falar assim sobre isso, né, que ela falou agora, né, que acho que é o Cristo, né, que supera o pecado original. Acho que ele que supera isso mesmo, né, que o caminho que ele traz, né, que ele inaugura, né, que dá uma resposta definitiva para isso, né, para a humanidade, né. Só que as pessoas têm que seguir esse caminho, né. É uma coisa que ele não vai fazer e que automaticamente toda a Terra está salva, né? Não, ele traz um caminho, as pessoas podem seguir ele ou não, com livre-arbítrio, né? Isso, é sempre a questão da liberdade. Agora,
eu não obrigo vocês a entender como que Cristo vai redimir o pecado original, porque é muito cedo. Porque a gente vai ter que entrar na questão do sacrifício no Antigo Testamento, né? A gente vai, quando a gente for falar do Êxodo lá, do Moisés, a gente vai falar um pouco das leis, né? Levítico, né? Aí vai ter lei pra tudo, né? Aí você pecou levemente, então você tem que sacrificar um bode para reparar o seu pecadinho. Você pegou gravemente, você vai ter que sacrificar um boi para reparar seu pecadão. Agora você corrompeu a natureza humana toda. Você vai sacrificar o quê? Né? Então somente para um pecado finito, somente um sangue de valor infinito para o redimir. E quem tem um sangue de valor infinito no mundo aqui agora? Ninguém. Por isso que foi necessário que nosso Senhor Jesus Cristo viesse e se sacrificasse. Porque o sangue dele tem valor infinito, então pode redimir a falta infinita. Então, não precisa entender agora, a gente vai entrar nessa questão mais adiante. Então, sem pressa. Quem mais? Posso falar? O catequista também pode perguntar. Depois eu tenho uma pergunta também, eu acho. Não, não é uma pergunta, não, é uma colocação. É tipo assim, nós temos os anjos e nós não temos noção do que eles possam ser, assim, com toda explicação. Mas é bom que a gente coloque no coração esse entendimento de que temos o nosso anjo pessoal, né, que nos acompanha desde quando somos gerados até a hora da nossa morte, né? Eles estão conosco e eles nos protegem, nos guardam. E é importante a gente ter uma intimidade espiritual com o nosso santo anjo, aquele que foi designado para cuidar da nossa cuidar da nossa salvação, aqueles que nos ilumina, que nos guarda, aqueles que dão um toque na nossa vida e a gente nem sabe. Por exemplo, eu aprendi também que quando você vai fazer alguma coisa, muitas vezes foi inspirado pelo seu anjo que te deu um toque. Muitas vezes é ele que te acorda na hora que você precisa acordar, quando o seu despertador não desperta, né? Já Então, acordou no busão, faltando apenas um ponto para descer, você estava dormindo, aquele ponto certinho tu acordou. Né? é ele que te inspira, É um exemplo é ele que besta, te, né? Mas... é ele que te inspira para rezar, é ele que te dá muitos livramentos. De repente a gente fala, poxa, eu deveria ter ido, né, naquele carro, de repente houve um acidente com aquele carro, você não foi. A gente vê muitos exemplos no dia do World Trade Center, né, que muitas pessoas contaram coisas que aconteceram na vida delas que as impediram de chegar no prédio na qual foi depois, né, sofreu aquele ataque. Então, e morreram milhares de pessoas. Então, os anjos, eles estão a nos proteger e guardar. Só que a gente tem que ter uma sintonia com eles para que eles possam fazer mais por cada um de nós, né? Se a gente nunca rezar, nunca falar com ele, depois a gente não pode cobrar nada dele, né? É Isso. importante que a gente fale com o anjo. Vamos lá. Isso aí que a minha mãe está falando são os santos anjos da guarda. Eles são, Isso, eles exatamente. são na hierarquia dos anjos. Eles são os primeiros. Os primeiros o quê? Os últimos. Eles são. Eu falei que o Serafim era a favela, né? Eles são o cortiço. Eles são assim, são o primeiro escalão de anjos. E eles são designados a nos servir. Acho que. Aí tem assim. Deixa eu ver se tem bateria meu celular. Vou pesquisar aqui na internet, né? Só por cima, né? Hierarquia dos anjos. Né? Vamos ver. O pessoal que vai ver no YouTube tá vendo pesquisando tudo. Né? Qual é a hierarquia dos anjos? Né? Vamos lá. Eu tinha que pegar um.
Aqui, um site católico. Eu tô pegando aqui para olhar para vocês. Né? Enquanto isso, a Stephanie já pode pensar na pergunta dela, né? Que eu sei que ela tá querendo perguntar. Maiara também. Né? Nossa, esse aqui começa de cima, né? Eu vou começar de baixo, né? Eu quero começar. A primeira hierarquia são os anjos da guarda, né? Que são que minha mãe acabou de falar. A segunda hierarquia é os arcanjos, então o Miguel tá na segunda hierarquia, né? Tipo assim, quanto mais a gente vai subindo, mais digno fica, entendeu? Segundo são os arcanjos. Então você vê que quando o Miguel vai brigar com o Lúcifer, ele está numa posição bem abaixo. Mas o que Miguel tem que Lúcifer não tem? Humildade, né? Depois tem os principados, né? Depois tem as virtudes, né? Que tem um coro de anjo chamado de virtudes. Eu não vou explicar um por um, a gente pode fazer uma aula disso, se der tempo, né? Tem as potestades, as dominações, os tronos, principados, entendeu? Aí tem aqui, tá subindo. Agora a os gente anjos. mudou de hierarquia. Tem tronos, querubins e serafins. Né? Os serafins são os primeiros. Então, não explicando nenhum, mas falando o que existe, né, entre anjos, isso que minha mãe falou são o pessoal, vamos lá, todo o exército tem hierarquias, né, e tem um soldado raso. O soldado raso é o que tem mais, porque aí tem os sargentos, os tenentes, os majores, os coronéis, os tenentes, coronéis, os generais, né? Isso se não tiver algo além de general. É a mesma coisa no céu. É hierarquia. Ao mesmo tempo que no céu também tem a hierarquia de santos. Você acha que todo mundo é santo igual no céu? No céu, quando a gente for falar dos santos, a gente tem que frisar uma coisa. No céu existe uma hierarquia. Quanto mais você ama Deus nessa terra, melhor você vai ficar lá no céu. Entendeu? Então, se eu amo pouco, eu vou ficar lá na favelinha do céu. Mas eu vou estar no céu, o que importa é que eu estou no céu, entendeu? A favelinha do céu, eu falo assim, gente, não pense, pelo amor de Deus, que tem uma favela no céu, gente. É linguagem de expressão, entendeu? Pra gente se situar, porque o céu é inexplicável, ninguém consegue explicar o céu. Mas sabe-se, pela fé, que tem hierarquias. Então, vamos lá, eu fui pro purgatório, fiquei uns 500 anos no purgatório, lá torrando, purifiquei e fui pro céu. Eu amei pouco a Deus, então eu tô mais na ralé. Agora minha mãe sofreu muito, teve 3 filhos, ela santificou muito, se doou muito pelos pobres, sei lá o que, ela vai estar um nível acima, ela vai estar lá do lado, sei lá, do Madre Teresa de Calcutá, assim. Aí o Mateus mortificou, foi santo, foi pai de família, criou seus filhos no heroísmo, morreu de forma santa, ele vai estar lá, do lado de Dom Bosco, entendeu? Do lado de... Aí a Marina foi heróica, entrou na 7ª morada ainda na vida, né? Quando a gente vai empreender isso sobre as moradas também, né? E ela tá lá do lado de São Padre Pio, entendeu? Lá no céu, entendeu? E a Stephanie, ela foi tão santa, morreu em tanta santidade, que ela tá lá do lado de São Francisco de Assis. Entendeu? Então, de Santa Terezinha. Ou seja, quanto mais você ama Deus, mais alto você é no céu. Isso também vale pro inferno. Quanto mais você odeia Deus, mais do fundo você vai na boca do cão também. Entendeu? Então, existe hierarquias. No purgatório também. Quanto mais graves seus pecados, mais fundo no purgatório você fica. Se você vai pro purgatório por um pecado levinho, você fica mais perto da porta de saída. Graças a Deus é assim que funciona, né? Porque Deus é organizado, né? Existe até a palavra economia da salvação, ou seja, é organizado, né? É bagunçado assim.
né? Deus ele é hierárquico, né? A igreja também tem hierarquias. Ou seja, tudo que se refere a Deus, a igreja, a gente vai passar por níveis superiores e inferiores. Hoje nós estamos aqui nessa terra, então tratemos de amar a Deus para um dia... Mano, já tá no céu já é ótimo, já é alegria infinita. Mas tem pessoas que no céu vão ser mais felizes que outras. Entendeu? Mas só o fato de estar no céu já é muito, já é legal. Felipe, Hum. deixa eu fazer uma colocação. Quando a gente fala de anjos, não vale aqueles anjos cabalísticos, aqueles anjos que Boa, a gente vê boa. nas revistas, né? Não vale, só vale esses 9 coros dos anjos que a gente viu aqui, é o que a Igreja Católica cita com toda certeza. Exatamente. Existe Né? somente os serafins, são o maior de todos. A Bíblia só revela um nome de um serafim só, que é o Lúcifer, o pior de todos. Os restos, acho que o pessoal assim aí queimou o filme dos serafins, vamos ficar de boa aqui, não vamos ficar divulgando não. Melhor não. Do resto Assim, a gente não tem o nome de nenhum querubim, de nenhum virtude, a gente só tem o nome de arcanjos. 3 arcanjos, né? Que é Miguel, Rafael e Gabriel. Fora disso, se você vê revista, série, falando, é Muriel, é Zabadiel, Zabadiel, Zorariel, é Castiel, pra quem assiste Supernatural, é Castiel. Mano, é legal, ficção, mas não é a realidade da fé. exato. Tem anjo pra caramba no céu. É bilhões e bilhões. E cada um tem nome. Mas quem sabe é só Deus o nome. Revelado pra nós, somente esses 4. Lúcifer, que tá lá no quinto dos infernos. Gabriel, Rafael Miguel. e Miguel, Miguel. que são santos. Todos os anjos são santos. Né? Por isso que a gente fala Santo Anjo da Guarda. Também não podemos fazer simpatias, nem se acender velas para pedir coisa para anjo, também não é muito legal, Se né? for o anjo da guarda, se for São O anjo da Miguel, guarda, São sim. Rafael, São Gabriel, pode. Agora que não pode é ficar esses incensos aí que meio estranho aí, tipo, que não é católico. Tem um incenso católico, do Turíbulo, né, que é bonito. Agora, tipo assim, essas coisas esotéricas aí, né? Um anjo Metatron, ele vai vir para te ajudar no ciclo da reencarnação, do universo, sei lá o que. Cai fora! Não é catolicismo, não é fé, não é ortodoxia. Isso, exatamente. Vamos terminar? Já passou da hora. Tá bom? Gente, agora uma pergunta técnica. O que vocês acharam do texto e da aula? Foi uma novidade esse texto. Foi uma novidade. O formato da aula foi novo, entendeu? Então vocês gostaram? Vocês acham que ficou bom? Que ficou ruim? Sejam sinceros. Por favor. Aí a gente termina. Cara, o texto pra mim poderia ser do padre lá, que eu não ia nem perceber, assim, de tão bom que ele tá. Opa, obrigado. E a aula também eu gostei bastante. Eu tô meio suspeito pra falar, assim, que eu tô gostando de tudo, assim. Vamos ver o que os outros acham aí, mas por mim tá show, tá parabéns. Tô que nem você, Pablo. Tô gostando tanto de tudo. Tá impecável. Zero defeitos. Defeito tem, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas Uma aula também. Maiara, tá aí? Estou. E aí, Maiara, gostou? Gostei, muito bom. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Eu só queria fazer uma colocação. Ao acordar, vamos falar com o nosso anjo, fazer aquela oraçãozinha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se vocês ainda não conhecem, procura no Google que vocês vão encontrar. Ou senão, depois eu vou colocar ela no grupo, tá? Que ela é bem facinho de decorar, a gente aprende quando é criança. Mas, por excelência, ela é uma oração muito importante para a gente, tá? Rezar pelo nosso santo anjo da guarda. É ele que nos protege e nos dá a iluminação de Deus. Então, ao dormir,
ao acordar, ao sair para a rua, ao sair para um divertimento, ao estar em qualquer lugar público. É importante que a gente reze pelo menos no pensamento, a oração dos santos anjos para proteger, né? Principalmente essa oração bem simplesinha que a gente aprende quando criança, também tem um grande valor. E tem outras orações aos santos anjos, ao anjo da guarda, também mais bonita, mais elaborada. O importante é que a gente não deixe de falar do nosso anjo da guarda, que está sempre do nosso lado direito, atrás de nós. E o anjo dos padres, sacerdotes, estão ao lado esquerdo deles, né? Só para ressaltar. Encerra aí com a oração. Vamos rezar. Eu também quero falar que eu gostei da aula. Desculpa. Gostei muito da aula, fiquei muito feliz e honrada de ler um texto que foi feito pelo Felipe, né? Ele ter inaugurado essa leitura do texto. Fiquei muito feliz, gostei bastante. Espero que todos tenham gostado da leitura também. Eu fico muito feliz que você e a Sônia estejam assim disponíveis para falar dessas coisas com a gente, assim, de Deus, das coisas da Bíblia. Eu tava aqui pensando, eu falei, nossa, é até difícil de acreditar que é de graça, né? Porque hoje em dia tudo é pago, tudo De grátis. difícil né? E ser de graça, assim, a gente poder entrar, ouvir, aprender, assim, é maravilhoso. Marília, e por ser de graça, muito desvalorizado, né? Porque tem gente que, não tô falando que é vocês, né? Mas tem gente que por uma coisa ser de graça não dá valor, entendeu? Aí, infelizmente, quando a gente bota o nosso dinheiro numa coisa, a gente se obriga moralmente a prestar atenção, né? Mas a graça é de graça, você não precisa pagar para ter a graça de Deus, né? Há só os custos básicos, né? Que são condução, né? Para ir pro Cristo, né? Que no caso nem isso, né? Porque a gente tá em casa. Uma despesa aqui, outra ali, mas aí, né? Isso é besteira, Deus ajuda, né? A gente chega lá. Vamos, gente, que eu tenho que jantar, dormir, que amanhã, 6h30 da manhã, eu tenho que estar de pé, tem aula, pós-graduação, tô lascado, mas por Deus tudo vale a pena, aleluia, eu fico feliz. Eu vou encerrar a gravação aqui. Tá. Então, para quem está assistindo a gravação, essa aula está sendo encerrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.